Bom dia, meus lindinhos. Que bom estar aqui com vocês, mesmo longe, mas pela telinha. Eu vou colocar para vocês agora a apresentação dos slides. A gente vai conversar um pouquinho sobre coesão e coerência e depois partimos para as atividades da aula 11, ok? Vamos lá, então. Eu vou deixar uma janelinha primeiro, ver se está tudo ok, tá? E depois a gente vai compartilhar. Vamos lá, compartilhar. Não apareceu aquele negocinho de compartilhar, né, gente? Tem que aparecer? Bom, beleza, vamos lá. Taram, taram. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês aí? Coesão e coerência? Preciso saber. Luiz, abre seu microfone, fala sim ou não. Para mim, não. Não, então tem que voltar. Não apareceu. Peraí. Não, se não aparece para você, não aparece para ninguém também, né? Eu acho. Pera lá. Ainda tô ficando. Não é possível compartilhar sua tela. Por quê? Vamos lá. Apresentar. Vamos ver então tela inteira, tá, gente? Eu tentei uma janela, não consegui. Por que que não tá aparecendo? O Meeting está compartilhando sua tela. Eu vou lá na tela, tá? Apareceu os meus documentos aí? Luiz, sim ou não? Ainda não, professor. Ô, Jesus, o que está acontecendo então, gente? Não aparece coisa em coerência aqui minha tela do slide? E tá falando, o Meeting está compartilhando sua tela. Não aparece, né? Vamos de novo voltar lá. Oh, Jesus. Jesus. Coisas. Coisas. Ocorreu um erro ao compartilhar sua tela. Permitir. Vamos lá. Pedro. Permitir. Apresentar uma tela. Alguém está tentando participar. Tá. Permitir. Pedro, tá ok? O que está acontecendo, gente? Não sei. Sinceramente. Apresentar a tela. A tela inteira. Vou aqui. Escolha o que você quer compartilhar. Tá aqui. Será que é o primeiro escolho? Compartilhar. Não aparece o rodando do compartilhar. Por que será, hein? Ah, meu Deus. De novo lá. Minha tela. Não estão vendo agora, também não. Não, Luiz. Deixa eu falar com o meu mestre Edilson. De novo, também não, né? Luiz, fica assim, ó. A hora que aparecer a tela coesão e coerência, você fala, professora, agora eu tô vendo, tá? Por enquanto não tá vendo nada, beleza. Gente, desculpa, tá bom? Ocorreu um erro de novo. Tá acontecendo isso, gente? Vamos tentar aqui. Ocorreu um erro. Será que eu não vou conseguir compartilhar, apresentar para vocês, gente? Ah, pronto, agora sim. Agora foi, não foi, Luiz? Sim, Luiz. Sim? Prof, eu não tô vendo nada. Oh my God! Peraí. Ele apareceu lá na tela do meeting. Não?
Só diz sim ou não, Luiz? Não. Ainda não, prof. Eu mandei uma foto pra senhora no WhatsApp de como tá a tela aqui pra gente. Ah, é? Ah, deixa eu ver. Então, peraí, isso. Assim, a hora que apareceu o slide de sim ou não, André, primeiro você vai fazer o seguinte. Entra lá no PowerPoint onde você quer. Entra na tua aula, tá? Deixa o Meet quietinho aí, vai lá na sua aula e abre a sua aula. Né? tá, Clica nela, só isso. Aí tá. volta no Meet. Quando você voltar no Meet, você clica no apresentar agora, uma janela. Aí você vai encontrar a aula que você quer. Não tô fazendo isso. Vocês ouviram o Edilson falar comigo? Eu tô fazendo isso, caramba. Tá lá, coesão e coerência. Vamos lá. Meeting. Ai, ai, uma janela. Lá, 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 lá. Aqui. Tá aparecendo meus documentos aí, gurizada? Não é possível, agora vai ter que aparecer. Apareceu? Ainda não, prof. Ah, ué, tá assim como? Tá só aparece isso? Acho que nós não vamos ter que fazer essa aula aqui não hoje. Então, eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês então, gente, essa aula, tá? Porque senão a gente vai enrolar demais. Caramba, mano. Que droga. É ruim quando aparece. Não, também. Não. Ó, Luiz, eu vou tentar mais um pouquinho. A hora que aparecer coesão e coerência, uma tela de slide, você fala, ok, prof. Senão eu vou ficar perguntando. Tá bom? Beleza, beleza. Vou tentar aqui. Não. Vou tentar aqui. Não. E vou tentar aqui. Não. Vou voltar aqui. Não é possível compartilhar, tá vendo? Não é possível compartilhar. Tá aparecendo isso daqui. Manhaca mesmo, viu? Vou fechar todas as telas aqui do meu. Vou fechar e vou fechar. Agora eu vou começar tudo de novo, tá bom? Se eu não conseguir, a gente vai fazer só. Não? Apareceu os documentos, prof. E agora? Aí apareceu os seus documentos. Meu Deus! Só Mas acho apareceu. que se a senhora clicar, acho que na aula ela vai aparecer. A gente tá conseguindo ver agora. Tem que abrir o Aqui. slide, eu acho. Apareceu o slide? Pra mim ainda não. Aí. Nos documentos tá aparecendo, tá vendo? Ah, então vou lá nos documentos, vamos ver se vai clicar. Os documentos estão aparecendo, né? Sim, sim. E agora? Ainda não. Olha lá. Então, até os documentos aparecem. E aí, na hora de clicar, de aparecer a aula, não vai. Tá vendo? Então, o problema não sou eu. O problema é alguma coisa aqui no modo de compartilhamento. Não sei o que está acontecendo, gente. Aí, é horrível quando acontece isso, sabia? Vou tentar voltar aqui no back. Vou lá, porque tá na aula da FUNLEC. Vou lá no Raul e vou lá no coesão e coerência. E agora a minha última tentativa. Não, né? Não, prof. Ai, Jesus. Então vamos lá. A gente vai fazer depois, ó. Ó, tá? Essa aula aqui, ó. Eu vou colocar lá no coisa. Coesão e coerência. Tá lá no grupo. Que não aparece para vocês, tá? Eu vou tentar mandar, então, pelo grupo, tá? Do ruim, porque a gente vai falar de coesão e coerência e a gente não consegue fazer aqui. Não sei o que está acontecendo. Atrapalhou nossa aula agora, tá? Você está apresentando para todos, olha lá. Você está apresentando para todos, está falando isso. Não? Não. Não. Texto, tecido, tessitura, nada. Pronto. Então não vai dar. Não sei o que aconteceu. Depois eu vou ver esse slide aqui, tá? Alguma coisa com o slide, então. Gente, desculpa, tá, meus amores? Desculpa. Olha lá, você está apresentando para todos. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo a tela agora? Você está apresentando para todos. Tá vendo?
Oh, Jesus, turu, turu, turu. Espera aí, gente. Desculpem, perdones, perdones e perdones. Vamos lá. Tentar de novo. E não deu. E aí a gente vai para coesão e coerência, apresentação. F5. E nada, e nada, e nada. Já sei o que eu vou fazer, gente. Eu vou colocar, eu vou acompanhar pelo grupo, pode ser? Vocês acompanham pelo grupo? Eu vou colocar o slide e vou explicando, pode ser? Vamos lá? Vocês estão com o celular aí para acompanhar? Vocês estão? Então vamos lá, tá? Já coloquei a primeira tela, agora eu vou colocar as principais, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou colocar, então, pelo grupo, os slides, tá? Acompanhe, então, meus amores. Gente, o texto é o particípio passado do verbo tecer. Assim como morrer, nós temos morto e morrido, em tecer, nós temos texto e tecido. Tudo bem? É o particípio passado, beleza? É uma forma até de adjetivação. E então, o tecido é um organismo que é feito de vários elementos, onde se tecem não tramas, né? Mas sim palavras, frases e assim por diante. Dá uma olhadinha neste exemplo aqui que eu coloquei no grupo. Olha lá. Doente não, foi, estava aula ele. Presta atenção, a gente tem aí algumas palavras que formam uma frase e elas estão desconectas. Essa frase é agramatical. Por quê? Mesmo que ocorra um desvio de norma culta em relação a alguns elementos, a frase tem que ter gramática. A gramática que ela é internalizada já do falante, tá? Mesmo que ele coloque doente não foi na aula, que é uma fala de regência verbal, é uma frase gramatical, só não está dentro da gramática normativa, tá bom? Doente não foi à aula. Aí seria, ele não foi a aula hoje, porque estava doente, ou doente, vírgula, ele não foi à aula hoje, tá? Então, nós temos aqui uma frase que não tem coerência, que não tem coesão e não tem gramática, ok? Vamos lá, vou colocar a segunda então, tá? Esse negócio, deixa eu tirar essa para aqui para vocês. Vamos lá, dá uma olhada aqui agora. Doente não, foi, estava aula hoje. A mesma coisa, a gente inverteu algumas palavras e não conseguiu torná-la gramatical. Então, vamos ver aqui, uma ordem lógica. Ele estava doente, não foi à aula hoje. Aqui nós temos uma ordem com coerência, não é? Duas orações, ele estava doente, ponto. Não foi à aula, ponto. Duas orações, dois períodos separados, conectados pela ideia. Essa ideia é o que traz a coerência, né? Se ele estava doente, ele não foi à aula. É o que o Enem pede na competência 3, a coerência, a relação das ideias, né? A relação de toda a parte semântica de ideias. Essa frase tem coerência. Só que ela não tem uma organização de coesão, porque não tem uma liga por meio de partes. Vamos ver o segundo exemplo. Ele estava doente, por isso não foi à aula. Aí sim nós temos uma relação de consequência, que é justamente o que se trabalha a competência 4 do Enem, que é coesão. Beleza? Vamos ver o próximo agora. Presta atenção, tá? Aí vou pular, deixar só as partes mais importantes, beleza? Não vou colocar todo o slide. Então, vamos lá. O texto não é uma simples sequência de frases isoladas, concordam? Mas uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas, que é o que faz o texto ter uma unidade de sentido, unidade básica de manifestação da linguagem. Quais são os elementos importantes para a gente ter um texto
coerente, coeso, inteiro. Então, elementos responsáveis pela textualidade, tá? Quais são? Coesão e coerência são imprescindíveis. Tanto é que a coesão é um elemento único, que é avaliado no Enem na competência 4, pela qual você vai ter uma nota específica de 0 a 10, que somando-se a parte da competência 3, que é coerência, toda a relação de sentido, as lógicas, né, pertinentes ao texto, etc. Dentre essas duas formas de mostrar, né, unidade ao seu texto, aí nós temos outras. A informatividade, quanto de informação você tem, quanto de informação o texto tem para nos mostrar, a situacionalidade em relação à situação política, social, do presente, do passado, do futuro, as intertextualidades que mostram as conversas entre partes, conversas temáticas, conversas estruturais, a intencionalidade do falante, do gerador do texto, do produtor da mensagem, que muitas vezes vem em torno dessa ideia para a gente fazer análise. Qual foi a intenção, né? Justamente de acordo com as funções da linguagem. A intenção, mostrar conhecimento, persuadir, falar sobre o próprio código, e aceitabilidade de um texto também é um elemento de coesão, coerência e unidade textual, tá? Coesão textual. Vamos ver. A coesão textual ocorre quando a interpretação de um elemento no discurso depende de outra interpretação. Um pressupõe o outro. Trata-se de uma relação semântica. Então, presta atenção. A coesão é uma relação semântica realizada por meio de elementos, vocábulos, palavras. A coesão é visível no texto. A coesão é objetiva, é concreta, tá? Por exemplo, ela sabia que isso iria acontecer com ele. O que aconteceu aqui? Aqui é... Não, peraí. Vamos lá. Uhum. Deixa eu colocar. Essa frase veio aqui, não sei por quê. Vamos lá. Coesão textual. O filho desobedeceu à mãe e se deu mal. Ela sabia que isso iria acontecer com ele. Se nós deixarmos essa segunda frase sozinha, a gente não sabe a quem se refere o pronome pessoal ela, a quem se refere o pronome pessoal ele, e a quem se refere o pronome demonstrativo isso, que nós usamos pra caramba, né? Em relação às ideias, tá certo? Aí nós temos, então, qual é a coesão textual bem específica dessa relação lógico-semântica? Vamos ver agora com as coresinhas, tá? Tô mandando para vocês, peraí. Manda, minha filha. Isso. Então, vamos lá. O filho desobedeceu à mãe e se deu mal. Ela sabia que isso iria acontecer com ele. Para não ficar repetindo principalmente ideias, para não ficar repetindo frases, nós usamos os elementos para trazer a coesão, a liga, a unidade ao texto. Então, vamos lá. O filho, na primeira frase, está em cinza, né? Quais são os elementos que, na segunda frase, retomam o filho? Ele, o filho, né? A mãe está em azul escuro. Quais são os elementos que retomam no segundo? Ela. E se deu mal. Esse se deu mal, que é uma oração, veio retomada pelo pronome demonstrativo isso. Então, todos os elementos da segunda frase têm coesão. A coesão está totalmente perfeita. Ô Luiz, eu tô mandando só para você? Ai, meu Deus. Ah, você tá encaminhando. Sim, mas eu tô enviando no grupo. Ai, gente, é o que eu tô mandando para você, Luiz. Eu tô pensando que eu tô no grupo, entendeu? Mas tá de boa. Não, Eu eu tô enviando, não queria atrapalhar. Beleza, obrigada, amor. Desculpa, tá? Vamos lá. Então, tudo bem, pessoal? Todo elemento
que você usar no texto vai ter que ter um referente. Os pronomes são justamente para isso, para levar coesão e você não ficar repetindo. Eu poderia colocar na frase, a primeira, o filho desobedeceu à mãe e se deu mal, ponto. A mãe sabia que se dar mal iria acontecer com o filho. Olha quantas repetições nós estaríamos provocando, e isso gera um texto enfadonho, e você, naturalmente, vai ser punido na competência 4, tá? Não tem nada a ver com a competência 1, que diz respeito às normas cultas. Às vezes a norma culta tá perfeita, tá, né, legal, mas por você não usar os elementos de coesão, o que acontece? Você é punido em relação a esses elementos. Por isso, ler bastante nos torna mais hábeis para a coesão, tá? Manda lá, Luiz. Manda lá, Luiz. Ok. Exemplo. Recursos semânticos. Elos. Pronto. A coesão diz respeito aos elos. E não só aos elos, mas mudar, diversificar os elos coesivos que você usa, tá? Então, contudo, porém, no entanto, entretanto, não obstante, são elos que indicam contrariedade. E é legal que você mude bastante esses elos para mostrar que você tem uma diversidade de gramática coesiva que o Enem pede, tá? Então, os jovens não têm noção do perigo. Eles acham que são imunes a tudo. Eles, os jovens, não fica repetindo. Prof, quando o tema envolve uma palavra que a gente vai ter que repetir pra caramba no texto, né? Por exemplo, a questão trabalho, trabalho. Procurem desenvolver elementos, expressões sinonímicas, figuras de linguagem, expressões até metafóricas você pode usar para não ficar repetindo, tá? É possível um texto ter coesão sem coerência? E é possível ter um texto ter coerência sem coesão? Qual dos dois é mais importante? Coerência ou coesão? Os dois, não é verdade? Olha lá, a coesão são as articulações gramaticais, são palavras, são elementos, tá? São justamente termos linguísticos existentes entre palavras, entre orações, entre frases, entre parágrafos e partes até maiores de um texto que garantem sua conexão sequencial. Por exemplo, você vai começar o desenvolvimento. Primeiramente, é preciso lembrar que no âmbito social do Brasil, vai para o terceiro parágrafo. Depois, aí olha a coesão do primeiramente com o depois. Isso mantém a circularidade, a fluidez, ou o que nós chamamos de não circularidade, ele não fica circular, ele vai desenvolver as ideias, tá? E a parte da coerência, como que é a coerência? Agora já estou aqui no Luiz. Luiz passa para todo mundo. E a coerência é o resultado da articulação das ideias, tá? Então, a coesão fica por parte de elementos gramaticais, palavras e expressões. A coerência fica no âmbito das ideias. É a estrutura lógico-semântica, né? Que faz com que, naquela situação discursiva, as palavras componham um todo significativo. Tudo que tem que estar inteiramente ligado. Isso é a coerência entre as partes, as afirmações que você faz, as defesas, os exemplos, as causas, as consequências, certo? Ok. Vamos verificar. Tem coerência sem coesão? Tem coerência sem coesão. Então, muitas vezes a pessoa consegue dizer o que ela pensa, e é o que acontece quando você precisa melhorar a sua coesão, é ligar as partes, olhar fito no horizonte.
Apenas o mar imenso, nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa, nada. Esse é um texto típico de narrativa, de descrição, que quer mostrar flashes, né? De imagens, é um texto imagético, você vai desenvolvendo na sua mente. Mas um texto dissertativo precisa ligar as partes. Nós não podemos fazer frases curtinhas apenas, que mostram as imagens de suas ideias, e elas não se ligam por meio de palavras, né? Então, a coerência sem coesão é possível, sim, mas o texto não fica tão interessante e tão bem conectado, tá? Agora, e a coesão sem coerência? É possível? Coesão sem coerência, o texto não fica claro. Você pode colocar palavras no texto e tentar conectar sem coerência. Olha só. Fui à praia me bronzear porque estava nevando. E quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Olha que loucura, não tem coerência nenhuma. Mas você colocou aqui porque isso, o que, retomando. Só que essas retomadas não têm coerência alguma, tá bom? Então, é possível ter coerência sem coesão, e você entende o texto. É possível ter coesão sem coerência? É, só que você não entende nada. Não existe logicidade, tá bom? Vamos verificar outro slide agora. Importante, gente, muitas questões estão ligadas à questão da coesão, tá? Passa lá, Luiz. Coesão não é condição necessária nem suficiente para que um texto seja um texto, tá? Porque eu já vi pessoas trocando o no entanto por um portanto. O no entanto é uma ideia de oposição. O portanto é uma ideia de logicidade, de conclusão. Se você trocar, você vai usar uma coesão, sua coesão, a coesão vai estar desconecta. Então, ela não é condição necessária, nem suficiente, mas é muito importante, tá? Mas o uso de elementos coesivos assegura a legibilidade, explicitando os tipos de relações entre os segmentos do texto. Quais são as relações de sentido, né? Por exemplo, você quer colocar, eu coloquei já isso, tá? Isso. Você quer dar uma ideia de finalidade? A fim de que, né? Para que. Você quer dar uma ideia de concessão? Embora, mesmo que. Então, esses elementos coesivos são imprescindíveis. Tá bom, meus anjinhos? Vamos lá. Agora vamos ver algumas partes de coesão dentro do texto, tá? Voltemos então para a apresentação nenhuma que tinha nada essa apresentação, isso sim. Vamos lá. Amores, deixa eu ver. Vocês já fizeram as questões da aula 11? Né? Alguns já fizeram, me perguntaram sobre o gabarito. Eu vou desenvolver com vocês agora, tá bom? Nós vamos fazer um pouco da aula 11 e vamos começar a aula 12 nas questões que tratam de coesão, justamente, tá bom? Então, esse texto aqui é base para as questões 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, vamos lá. Genoma decifrado, trabalho dobrado. É um texto da revista Ciência Hoje, tá? O tema foi o projeto Genoma Humano. Então, vamos verificar. Gente, nós vamos direto para as questões, e aí eu volto com vocês só na partezinha em que foi citada, tá? A frase, o excerto, para que nós façamos o entendimento, tá bom? Vamos lá. Questão 1 da UEL. A façanha do século, mencionada no primeiro parágrafo do texto, vamos lá na façanha do século, tá bom? Lá na linha 1, 2, 3, na linha 5. Então, nós vamos ler esse pedacinho aqui, tá? 5 anos antes do previsto, foi anunciado o término do sequenciamento do genoma humano.
A corrida atrás da identificação de todos os gêmeos do Homo sapiens envolveu laboratórios de 18 países, liderados por instituições dos Estados Unidos e do Reino Unido, e consumiu estimados 3 bilhões em dólares, sem contar a injeção final de recursos necessária. Cadê? Não, pulei. Isso. Necessária para apressar o fim dessa primeira etapa e fazer frente a grupos privados que ameaçavam terminar antes a façanha do século. Aí vem, a façanha do século, mencionada no comecinho, diz respeito a quê? Isso aqui é coesão. Ao invés de falar identificação de todos os genes do Homo sapiens, eles intitularam como a façanha do século, nomearam. Isso é legal quando você faz. Eu posso criar nomeações, titulações para um elemento que eu estou desenvolvendo, uma temática, um assunto? Sim, fica legal. Então, a façanha do século diz respeito à letra D, identificação de todos os genes de Homo sapiens, ok? Eu vou continuando. Se tiver alguma dúvida, coloca no chat aí. Prof, por que não sei das quantas? Beleza? Vamos lá. 2. No trecho que a gente leu e consumiu estimados 3 bilhões, a palavra estimados poderia ser substituída sem alteração de significado por aproximadamente, e consumiu aproximadamente 3 bilhões. Essa parte é objetiva, tá? Não é apreciados, não é apreciados, não tem nada de subjetividade nessa parte. Estimados 3 bilhões é porque não é exatamente 3, mas pura aproximação, letra B, aproximados, tá bom? 2B. 3, a coesão agora, ó. A coesão do primeiro texto, que é esse aqui, se deve, em parte, ao uso de expressões que remetem a outras. Não foi o que nós falamos? A coesão são elementos linguísticos, algumas das quais foram assinaladas. A expressão a qual o item assinalado se liga está indicada corretamente na alternativa. E aí a gente tem alguns elementos nas nossas alternativas. E em negrito nós vamos verificar se realmente se referem à palavra, à expressão que veio ao lado. Vamos verificar. Letra A. Manipulá-los. Esse los, pronome oblíquo, se refere aos cientistas. Nós vamos voltar lá na linha 7. Enumerem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem no comecinho da linha 7, nós temos manipulá-los. O manipulá-los são os cientistas? Olha só, vamos ver só esse finalzinho, tá? Cientistas. Os sujeitos são os cientistas. Os cientistas precisam manipulá-los, os dados. Tá errado essa, tá? Ok. Letra B. Essa nova área que apareceu no texto, lá na linha 14, tá? Essa nova área. Refere-se à biotecnologia? Vamos lá na linha 14. 12, 13, 14. Fala lá. Tanto na medicina e na biotecnologia, quanto na bioinformática. Essa nova área vem se desenvolvendo. Essa nova área é a última, é a bioinformática, não é a biotecnologia, tá? Essa nova área diz respeito à bioinformática, que é até naquela época era uma nova área, ainda é uma nova área, né? Ok? Então, não, tá errada essa. C, o uso dessa tecnologia, então vamos lá. A expressão é dessa tecnologia. Dessa tecnologia se refere a desenvolvimento de equipamentos, nananã, 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 na linha 11 agora, vamos lá. Ok. Ali fala o seguinte: a criação do projeto Genoma Humano visou. Deixa eu colocar mais para cá. A criação do projeto. Travou aí também?
Tudo bem agora, amores? Tinha travado? Voltou? Tá ok? Tá ok, Luiz? Você é o responsável. Sim? Ok, vamos lá. A questão 3, vocês estão acompanhando? Beleza? Então tá. A questão 3, então, é a alternativa C. O uso dessa tecnologia lá na linha 11, que eu comecei a ler com vocês, né? Olha lá, na linha 11, tá? A criação do projeto Genoma Humano visou financiar o uso dessa tecnologia e acelerar, antecipar, lá, 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 lá. O uso dessa tecnologia é o desenvolvimento de equipamentos que amplificam o DNA e leem milhares de sequências genéticas ao mesmo tempo. Se falou dessa tecnologia é porque anteriormente já citou, não é? O que foi citado antes desse período? Olha lá, desenvolvimento de equipamentos que amplificam o DNA e leem milhares de nananã na linha 10. Então, na linha 11, a expressão dessa tecnologia realmente se refere ao desenvolvimento de equipamentos, lá, 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 lá e lá, lá, lá. É a alternativa C, em que a coesão da expressão dessa tecnologia está corretamente identificada. Tá bom, meus amores? Por que não é a D? Dessa primeira etapa, é lá na linha 4. Lá na linha 4, tá? Dessa primeira etapa, não são grupos privados, é o término da identificação do genoma, lá, 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 tá? E aí, os dados já obtidos não é o próprio projeto Genoma Humano, são os resultados, aí os dados dos resultados já obtidos, ok? Então, alternativa C. Tudo bem, meus amores? Tranquilo? Vamos para a questão 4. Essa é uma questão também de coesão, para você trocar os elementos coesivos e verificar se ficam coerentes. Então, a coesão junto da coerência. Diz respeito a uma frase que está no texto e foram grifados os elementos de coesão, os conectores. Olha lá. Muitos resultados são imprevisíveis, mas os dados já obtidos, diz a pesquisadora, sem dúvida permitirão um desenvolvimento extraordinário, tanto na medicina quanto na bioinformática. Nós podemos trocar, sem prejuízo de semântica, de entendimento, esses elementos por quais? Qual é a alternativa que completa perfeitamente usando outros elementos e mantém a lógica? Alternativa bota aí, Natália, Letícia, alternativa. Tô esperando. Isabela, Luiz. Seis. Será que trava? Gente, vocês estão ouvindo? Sim, prof, sim. Ai, vocês não falam nada, eu tô achando que vocês não estão falando comigo. Porque eram só 6 pessoas mesmo? Quantas pessoas tem aí? Só vocês? Será que na hora que eu sair deu algum problema ou tá tudo certo? Acho que tá tudo certo, prof. Acho que tava essa quantidade de pessoas mesmo. Então vamos lá. E aí, qual é a alternativa, gente? Alternativa? Qual que é? A, beleza? A. E aí a gente vem trocando esses elementos de coesão. Olha lá. Muitos resultados são imprevisíveis. Porém, poderia ser entretanto? Sim. Poderia ser portanto? Não. Portanto, indica conclusão. Poderia ser por quê? Não. Porque indica explicação. Poderia ser contudo? Sim. Então, nós poderíamos, só pelo primeiro elemento, colocar a A, a B e a E.
tá? Só que os outros elementos de coesão não estariam dentro da ordem coerente e correta, tá? Então vamos lá. Porém, os dados já obtidos, não só na medicina e na biotecnologia, mas também na bioinformática. É a letra A. Alguma dúvida, meus amores? Ok. Questão 5. Questão 5. O comentário de Ronald M. Green sobre o sequenciamento do genoma humano foi uma enumeração de benefícios. Presta atenção. Se o primeiro item dessa enumeração fosse alterado para aperfeiçoamento, os demais deveriam ter a forma. Porque ele fala lá embaixo: aperfeiçoar, aprimorar e desenvolver, tá? Isso aí mostra um paralelismo sintático. Por exemplo, lá na proposta de solução, existe uma quebra de paralelismo quando o enunciador do texto coloca: é preciso que o governo mostre, né, mostre disciplina, puna os responsáveis e fazer com que todos pratiquem a lei. Esse fazer destoou completamente, porque é preciso que ele puna, que faça, né? Então, e aí vem o fazer no meio, que é um verbo no infinitivo. Tem que manter a ordem sintática. Lá no texto, quando colocou 1, aperfeiçoar, 2, aprimorar e 3, desenvolver, nós temos 3 unidades de ações com verbos no infinitivo. Aí vem, se o primeiro item fosse mudado para aperfeiçoamento, como é que manteríamos as unidades colocando as duas outras ações no mesmo efeito semântico? Como ficaria? Aperfeiçoar é infinitivo. Aprimorar e desenvolver são verbos no infinitivo. Se eu trocar o primeiro elemento, a primeira ação, por um substantivo, o aperfeiçoamento, eu deveria trocar também os dois e ficaria como na letra D. O aperfeiçoamento, 1. 2, o aprimoramento do tratamento. E depois, o desenvolvimento de intervenções. Isso nós mantemos o paralelismo sintático numa sequência de ações que segue o mesmo ritmo morfológico. Anteriormente, somente verbos, e agora ficam todos na ordem dos substantivos. Entenderam, meus amores? Ok. Questão 6. O texto lido pode ser classificado dentre as relações de tipo e gênero como o quê? Então, dentro do tipo, somente 5. Dentro do gênero, um monte. A que tipo e gênero pertence esse texto? O que vocês acham? Tipo narrativo não conta história. Tipo descritivo não descreve elementos minuciosos. Não é argumentativo porque não tem opinião. Ah, muito bom, genoma. Não. Não é injuntivo porque não fala com o leitor, não quer persuadi-lo. É um texto informativo que fala do genoma, sequenciamento, e é uma reportagem que saiu numa revista. Alternativa E. Beleza, meus anjinhos? Presta atenção. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vai ficar de tarefa e eu passo o gabarito à tarde, tá? Eu quero que vocês pulem para a aula 12, que nós vamos fazer as duas primeiras questões, que são coesão também. Coesão e coerência. Vamos lá? Pularam para a aula 12? Tranquilo? Vamos lá. Primeira questão. Filho de engenheiro, é sobre Manuel Bandeira. Todos pegaram? Ok. Manuel Bandeira. Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez,
até no erotismo, lá, 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 da revista Língua Portuguesa. Lembra que a gente leu Língua sobre um texto da Crase, em que ele falava, claro que língua fica escondida para dar lugar a caras, fazendo uma crítica ao tipo de leitura que o brasileiro aprecia. Língua Portuguesa, uma revista boa, e Caras, uma revista de fofoca. É sobre essa revista que o texto abordava, tá bom? Vamos lá. Questão 1. A coesão do texto é construída principalmente a partir do da... Um minuto. Vamos lá? Coesão, lembrou? São palavras, são expressões, elas são visíveis no texto. A coesão se dá por repetição? Não. Não, a repetição não é um item causador de boa coesão. Não, tá? Substituição de palavras por sinônimos? Não, eu troco. É coesão quando eu já falei uma palavra, já falei sobre um tema e eu substituo dentro do texto, depois que eu já citei a palavra, por outras. No caso, não, só substituiu, tá? É a letra C. Emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Sua, seu, esse, nosso, ele. Então, presta atenção. Lá, filho de engenheiro Manuel Bandeira. Aí depois vem, de forma lúgubre, sua obra. Obra de quem? Do Manuel Bandeira. Embora em seu humor, humor de quem? Do Manuel Bandeira. Sua poesia. Esse nosso Manuel, porque ele é brasileiro. Ele quem? O Manuel Bandeira. Então, só citou uma vez o nome dele e depois foi feita a coesão marcada por termos que fazem referência, né, a ele, com pronomes. Olha só, alternativa C, o uso de pronomes que garantem especialmente a coesão sobre quem se fala e não precisa ficar repetindo Manuel Bandeira, Manuel Bandeira, Manuel Bandeira. Ok, meus amores? Querem fazer alguma pergunta? Querem questionar alguma outra alternativa? Tudo bem? Vamos lá. E agora a questão 2. Tem uma situação e depois tem um outro texto para verificar qual que é a relação entre esses dois textinhos, tá? Leia os textos abaixo. 1. A situação de um trabalhador. Paulo Henrique de Jesus está há 4 meses desempregado, com o ensino médio completo, ou seja, 11 anos de estudo, ele perdeu a vaga que preenchia há 8 anos de encarregado numa transportadora de valores, ganhando 800. Desde então, e com 50 currículos já distribuídos, só encontra oferta para ganhar 300, um salário mínimo. Faz tempo esse texto, tá, gente? Ele aceitou trabalhar por esse valor, sem carteira assinada, como garçom numa casa de festas para fazer frente às despesas. A descrição de uma situação ocorrida com o trabalhador. E aí vem o texto 2. Uma interpretação sobre o acesso ao mercado de trabalho. Atualmente, a baixa qualificação da mão de obra é um dos responsáveis pelo desemprego no Brasil. Aqui nós temos uma união entre esses dois textos. Vamos ver qual é a alternativa que melhor interpreta essa relação entre os dois textos. A relação que se estabelece entre a situação 1 e a interpretação 2. E a razão para essa relação aparece em 1 minuto.
Tá, eu quero que vocês 5 coloquem na tela e qual alternativa que vocês julgaram. Pode colocar na tela, quero saber. Antes de iniciar a correção. Não terminaram ainda? Certo, Natália tá certa, isso. Alternativa A. Mas poderia haver margem para dúvida? Poderia. Vamos ver isso, Luiz, de baixo para cima. O 2 complementa o 1. O longo período de baixo crescimento econômico acirrou a competição. Fala sobre isso no texto. Não fala sobre isso, tá? Oi, Fortunato. Tudo bem, amor? Tô terminando, tá? Peraí. Lindo, tô terminando. Manda um beijo pra mim, Fortunato. Manda um beijo. Vamos lá. Não, não fala sobre isso. Vamos ver a D. O 2 justifica o 1. É justificado. A interpretação é que justifica, tá falando por quê? O desemprego estrutural leva à exclusão, médio incompleto. Nada a ver, ó. O incompleto, o cara tem o ensino médio, tá? Vamos ver a C. Um desmente o 2? Não, eles se complementam, né? Mundo globalizado e vai além, tá? Entra em elementos que não foram colocados no texto. B, um reforça o 2. Avanços tecnológicos, revolução industrial. Gente, se não foi falado no texto, não é para você acreditar, tá? Justamente a 2 explica 1. Nos níveis de escolaridade mais baixos, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Só isso, não se aprofundou nessas questões. Tá bom, meus amores? Então, nós paramos por aqui, tá? A tarefa é que vocês terminem a aula 11, tá? E eu vou passar o gabarito hoje à tarde para vocês. Gente, desculpem por acontecer um entrevero aqui, que eu não consegui colocar os slides, beleza? Mas o Luiz captou todas os flashes e mandou para vocês entenderem, então a gente conseguiu retomar um pouquinho. Beleza, meus anjinhos? Um beijo. Fiquem com Deus. Lindos. Um beijo. Logo estaremos juntos de novo, tá? Tchau, Fortunato. Fala comigo, Tchau. Fortunato. Fortunato. Consegui ligar agora. Agora? Ah, tá. Eu mandei um beijo para você, lindo. Tá, obrigadão. Tá. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Pessoal, só para avisar o pessoal, eu vou gravar no outro Meet.